Bom, agradeço o convite. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Voz de professor chega, né? O professor tem essa facilidade aí. Nós vamos falar de um tema que aparentemente as pessoas pensam assim: ah, mas eu não sou educador e eu não tenho filhos ou netos na idade para educar, então esse tema talvez não seja muito afeito a mim. E aí está o primeiro problema deste tema. As pessoas pensam sempre em educar o outro, e educação espírita diz respeito a um processo individual de autoeducação, não é? O que nós vamos trazer aqui não é apenas uma opinião, não é? Vamos ver aqui se funciona. Ih, não está funcionando. Vai mudando aí para mim. Porque em 1999 e 2000, nós tivemos na cidade de Campinas o curso de formação de educadores espíritas. Esse curso reuniu educadores do Brasil inteiro. Então vinham educadores, professores das universidades do Nordeste, do Sul e, em especial, aqui o Sudeste, Minas, São Paulo, Rio, tínhamos vários educadores. Tive a oportunidade de participar, deste evento, foi durante um ano. Nós nos reuníamos uma vez por mês num hotel na cidade de Campinas e lá passávamos 2 ou 3 dias estudando educação. E aí o que acabou acontecendo? Desta reunião ou destas sucessivas reuniões surgiram muitos trabalhos. Já foi tema de Conresp, que é aquele evento que agora em 2017 foi aqui em Barretos, aquele evento no Carnaval. Já tivemos muitas publicações, inclusive daquele evento mesmo, muitos de nós que participamos publicamos alguns trabalhos. Nós veremos que tem uma vasta bibliografia, porque se eu viesse falar para vocês de física quântica, provavelmente a maioria não conhece muito de física quântica, então seria a construção de um conhecimento novo. Mas como eu vou falar de educação e todo mundo entende de educação, a gente tem que fazer reforma e não construção. E quem já mexeu em casa sabe que fazer reforma é mais difícil do que construção, porque você tem que tirar a janela velha para pôr a nova. Então falar de um tema que todo mundo tem conhecimento é mais complicado, porque nós vamos ter que desconstruir alguns conceitos para construir outros no lugar. Então, vamos falando aqui enquanto o material não nos mostra a bibliografia. Há cerca de 2.800 anos atrás, portanto, 800 anos antes de Cristo, na Grécia, em Esparta, tinha um legislador, um sábio, chamado Licurgo. Licurgo era daqueles homens da antiguidade que sabia de tudo. E se pedissem para ele falar sobre um assunto, falava: Licurgo, fala de tal coisa. Ele levantava e fazia uma palestra. Pediram para que ele falasse de educação. E ele falou: sim, eu falo. Me dê um ano para preparar a palestra. E as pessoas não entenderam por que Licurgo precisaria de um ano para preparar uma palestra sobre educação. Bom, aceitaram a proposta e um ano depois, as pessoas estavam ansiosas, por esta palestra. Aqueles anfiteatros gregos semicirculares estava lotado e Licurgo chegou ao ambiente com 4 ajudantes que carregavam caixas. Essas caixas estavam cobertas por tecido, ninguém sabia o que tinha nelas. Ele então foi chamado para a tribuna para começar a sua palestra. E quando lá chegou, fez um sinal e o primeiro ajudante abriu a primeira caixa e de lá saiu correndo uma lebre. Fez um outro sinal e o segundo ajudante abriu a segunda caixa e de lá saiu correndo um cão de caça. Correu, pegou a lebre e estraçalhou diante do público. As pessoas ficaram aterrorizadas, porque pediram para que ele fizesse uma palestra sobre educação e ele pede um ano e quando vem ainda faz um espetáculo dantesco como esse. Ficaram assustadas. Ele pediu que o animal fosse preso, o cão fosse preso. E aí ele fez um outro sinal e da terceira caixa foi solta uma outra lebre. Fez um quarto sinal e da última caixa foi solto um outro cão. E quando o cão correu em direção à lebre, todo mundo já imaginou a repetição da primeira cena. E aí o segundo cão começou a brincar alegremente com a segunda lebre.
E as pessoas não entenderam. Ele então pediu que prendesse os animais e se dirigiu à plateia dizendo: eu pedi 1 ano para preparar esta palestra, porque na verdade eu precisava preparar os animais. Os 2 cães são irmãos, da mesma cria. Foram alimentados exatamente da mesma forma. A única diferença entre eles é que o primeiro não recebeu nenhum tipo de treinamento e o segundo sim recebeu. Veja como a educação é capaz de transformar um animal. Imagine o que a educação não será capaz de fazer conosco, seres humanos, quando nós a entendermos. Dito isso, Licurgo desceu da tribuna e foi embora. E 2.800 anos depois, a gente ainda arrepia quando conta essa história, não é? E veja só que interessante. Jesus, quando encarnou na Terra, era chamado por muitos títulos. As pessoas diziam: você é um doutor da lei. Ele recusava esse título. Chamavam ele de bom. Ele falava: não, bom é o Pai. O único título que Jesus aceitava e até incentivava que o chamassem assim era o título de mestre. Porque Jesus tinha clareza de qual era o papel dele diante da humanidade, de mestre. E quando da codificação da doutrina espírita, nós tivemos muitos espíritos que encarnaram nessa tarefa. Alguns funcionariam como médiuns, muitas funções. Mas toda essa equipe era capitaneada por Hippolyte Léon Denis Arrivel, nosso Allan Kardec, que era um pedagogo, um educador. Então veja que interessante. A espiritualidade preparou para a codificação da doutrina um educador. Jesus só aceitava o título de mestre. Eu acho que está na hora da gente pensar um pouquinho mais nesse tema, que é muito importante para a doutrina espírita. Vejamos, de que educação eu vou falar, já que todos nós conhecemos de educação. A educação tradicional, ela tem alguns verbos, não é, que a gente costuma utilizar nela. Por exemplo, ela condiciona o indivíduo. Através da repetição, né, repete-se, até que a pessoa condiciona. Aliás, os animais são educados por condicionamento, não é? Você toca o sininho e dá a comida, toca o sininho e dá a comida, toca o sininho e dá a comida, ele se condiciona que a hora que tocar o sininho ele vai correr ali. Esse tipo de condicionamento é muito utilizado nas escolas. Os mais velhos foram educados, aí, alfabetizados pela cartilha Caminho Suave, lembra daquela cartilha, né? Só os mais velhos, né? Os mais novos não conhecem. E qual era o método mais utilizado? A repetição, não é? Condicionar o indivíduo. Mas isso não funciona. No meio educacional a gente tem até uma piadinha para isso. O menino falava sempre cabeu. E a professora falou: olha, não é cabeu, Joãozinho, é coube. E ele continuava dizendo cabeu. Ela falou: olha, pega uma folha, escreva 100 vezes a palavra coube e me entregue, né, para você aprender que o certo é coube. Ele então fez a tarefa, entregou. Quando a professora foi corrigir, ela falou: olha, Joãozinho, mas aqui só tem 90, por que você não escreveu a 100 que eu pedi? Porque não cabeu, professora. Ou seja, a repetição pura e simples não nos educa, não é? Uma outra concepção da educação tradicional, chamada assim pelo educador brasileiro Paulo Freire, é a concepção bancária de educação. Então é como se a nossa cabeça fosse um cofrinho e os educadores, os professores, sejam eles pais ou palestrantes espíritas ou professores na escola, vão depositando conhecimento. Na escola isso fica muito claro, porque o dia da prova é o dia do saque, né? Você deposita e aí você no dia da prova vai sacar aquilo que você depositou. Vamos ver se o depósito ficou lá. E isso não funciona também, não é? Tanto que o menino ia para a escola com o seu pai e o pai ia tomando o assunto e ele acertava tudo dentro do carro e chegava na prova ele ia muito mal, não é? E por quê? Porque o pai tinha tomado tudo já dentro do carro, né? Ele só estava pronto para despejar uma vez, sacou uma vez, não. É muito interessante, eu que trabalho com educação, se a prova estiver marcada para hoje e por algum motivo ela não aconteceu, amanhã você fala para os alunos: bom, então vamos fazer a prova hoje. Não, nós não nos preparamos. Mas como? Vocês estavam preparados ontem.
né? Veja como essa concepção de depositar informação, de conhecimento emprestado, não funciona. Então, além, né, do condicionamento e do depósito, a gente costuma dizer também que a educação tradicional adequa o indivíduo ao meio. Adequar em que sentido? Por exemplo, o mercado precisa de torneiros mecânicos, então a gente vai adequar as pessoas para aquela função, treiná-los para aquela função. Esses 3 verbos, todo mundo aqui se identificou, não é? A gente vê que a sociedade educa assim mesmo. O vestibular, o que é o vestibular, se não o saque daquele depósito que foi feito ao longo dos anos? Os concursos nada mais são do que o saque daquelas informações. Mas a educação espírita não utiliza esses verbos. Percebam que agora nós temos que tirar a janela velha para colocar a janela nova da educação espírita. E por que ela é diferente? Porque nós somos reencarnacionistas. E sendo reencarnacionistas, aquele menininho ou menininha que chegou na nossa casa não é uma tábua rasa, não é um papel em branco. É um espírito milenar, muitas vezes com muito mais condições do que nós. E que, portanto, estas concepções de depositar informação, adequar ou condicionar, não vai funcionar para a educação do espírito imortal, do espírito que traz bagagem e que não acaba no túmulo. Então, quais são os verbos da educação espírita? Ela transforma, desperta e conscientiza. Nós vamos falar de transformação daqui um pouco. O despertar, imagine que fomos criados simples e ignorantes e que todos estamos fadados à perfeição, não é isso? A doutrina espírita nos ensina isso. E dentro de nós já temos o germe da perfeição, ou seja, todas as coisas na sua potencialidade máxima estão dentro de nós em forma de semente para serem desenvolvidas. Então, dentro de nós já está a resposta. Portanto, olha, despertar. Percebe como isso é oposto a depositar? Por isso que tem que tirar a janela velha para colocar a nova. Conhecimento que vem de fora é depósito. Conhecimento que vem de dentro é despertar. A questão da transformação, ela é algo, é um item muito importante, porque nós já encarnamos sucessivas vezes e cometemos os mesmos erros. E a doutrina espírita vem para dizer, olha, está na hora de transformar. Mas nós temos dificuldades para isso. A gente trocou a confissão da Igreja Católica pelo atendimento fraterno da Casa Espírita. A gente trocou os santos da Igreja Católica pelos espíritos mentores da Casa Espírita. A gente trocou a hóstia pela água fluidificada, ou seja, nós continuamos cometendo os mesmos erros sem não nos transformarmos, sem fazermos algo realmente diferente. Então nós precisamos conversar sobre isso na noite de hoje, para que a gente possa nos transformar. E o que é essa conscientização? Nós precisamos, nós espíritas, nos conscientizarmos do nosso papel no universo, perante o outro, perante nós mesmos, perante a natureza, perante o Criador. Então a doutrina espírita vem nos conscientizar, vem nos despertar e nos transformar. E isso é a janela nova no lugar daquela janela velha do depósito, da adequação e do condicionamento, certo? Que tipo de educação nós estamos falando? Eficiente ou eficaz? Então vejamos, ser eficiente é fácil. Qualquer pessoa pode preparar uma aula, uma palestra, alguma coisa assim. Ah, tá. Deixa eu testar aqui. Tá indo agora. Muito bem. Já já a gente mostra a bibliografia. Qualquer pessoa pode preparar uma aula, uma palestra, preparar um material audiovisual e ser eficiente. Mas eficácia é outra coisa.
Porque de que adianta eu preparar um material belíssimo, falar muito bem, se eu falar, por exemplo, numa língua estrangeira que ninguém entende? Que eficácia teve isso? Divaldo conta que ele falava com orientação de Joana de Ângeles e do Dr. Bezerra de Menezes, em especial a Joana, que tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, né? Uma linguagem um pouquinho mais difícil. E as palestras dele, uma fase das palestras dele, eram difíceis de entender. E que em determinado dia, um senhor foi cumprimentá-lo com os olhos cheios de lágrimas, abraçou e falou: eu adoro ouvir o senhor falar, o senhor fala muito bem. E o Divaldo diz que caiu na besteira de perguntar: muito obrigado, e que parte o senhor gostou mais da palestra? Ele falou: olha, eu não entendi nada do que o senhor falou, mas eu gosto muito de ouvir o senhor falar. E aí o Divaldo então entendeu que ele precisava ser mais eficaz, ele precisava fazer o que o Mestre Jesus já fazia, que era tocar o coração das pessoas. Eficácia é quando eu faço algo que de fato leva à transformação. Eficiência, eu posso fazer algo extremamente eficiente, mas não toquei o coração das pessoas. Nós temos na nossa casa espírita 12 grupos de estudo. E eu estava dando um treinamento para os monitores lá, né? Dizendo para eles sobre isso. Não adianta nada, eu preparei a aula do ESG, preparei a aula do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, vim, mostrei o quanto eu sei daquele assunto, e a pessoa sai de lá falando assim: para que isso me serve mesmo, aquele monte de informação que passaram aí? Se eu não conseguir fazer a ponte entre o que a pessoa está aprendendo e a vida dela, eu não fui eficaz. Eu não ajudei aquela pessoa no processo de transformação. Então a educação espírita deve ser eficaz. Eu vou mostrar para vocês a bibliografia bem rapidinho aqui, ó. Os livros do Allan Kardec, esse livro do Mericeba, que é um companheiro de Ribeirão Preto, esse livro do Antônio César Perry de Carvalho, que eu fiz uma adaptação, né? A realidade histórica do movimento espírita. Esse material da Marieni Rossettini Paiva, também adaptado por mim, que é, na verdade, o principal material aqui, chama Princípios Espíritas e Consequências Educacionais. Da doutora Marlene Fagundes de Carvalho Gonçalves, que é de Ribeirão Preto, professora da USP de Ribeirão na área de pedagogia, né? Evolução à luz da doutrina espírita. Do Dr. Romário de Araújo Melo, que é um geneticista da Unicamp. O trabalho dele é fantástico, mostrando o processo reencarnatório, como é que nós trazemos doenças de outras vidas para essa vida no processo genético. Um trabalho fantástico, é um trabalho para, assim, não é para o grande público, não é um trabalho para os estudiosos da doutrina, porque senão não tem eficácia nenhuma. De autores diversos, adaptados por uma companheira lá de Bebedouro, textos literários, do Almir Delprete e Zilda Delprete, que são psicólogos na cidade de São Paulo. Esse trabalho, Evolução Espiritual, um trabalho publicado por nós, Autonomia Moral segundo Jean Piaget. Esse outro trabalho também, Educação, a melhor forma de transformar a realidade, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Da Madalena Freire é um texto, Fogo do Educador. Do José Roberto Martinez, Pensamento Mitológico. Da Nilza Tereza Rotter Pelá, ela foi professora da USP Ribeirão, já aposentada, na área de metodologia, né? E esses daí. Por que eu mostrei essa bibliografia no início? Porque como eu estou falando de um assunto que todo mundo entende, eu estou dizendo que todo esse conteúdo novo está contido nessas obras, né, destes companheiros aí. Então eu já falei para vocês, fui falando aqui sobre o Licurgo, Jesus e Kardec, falei de eficiência e eficácia, não é? E agora, já falei também dos verbos, não é? A educação espírita transforma, desperta e conscientiza. Muito bem. Como é que ela consola? E aqui vai a primeira mexida. Eu vou falar uma coisa para vocês, diferente do que a gente costuma falar nas preces. A gente fala assim, que a gente volte para casa mais tranquilo do que chegou. Não fala isso? A gente estava enganando vocês. Sabe por quê? A gente tem que voltar para casa
incomodado, porque senão a gente não se transforma. Muitas vezes nós temos que vir à casa espírita e voltar dentro do carro a pé, incomodado com aquilo que nós aprendemos. Eu vou dar um exemplo de Piaget, né? Imagine que ao chegarmos aqui essa noite, no lugar do vaso tinha um cesto de lixo bem grande. Algumas pessoas iam olhar e falar assim: acho que hoje à tarde vieram arrumar o centro e puseram o cesto de lixo aqui em cima, esqueceram de descer. Pegava o cesto, punha para baixo. Essa pessoa não ficou incomodada. Ela aprendeu alguma coisa? Nada. Ela acomodou a uma situação anterior, porque ela lembrou que a mãe dela, quando varre a casa, põe as coisas para cima. Então ela acomodou a uma informação anterior e não aprendeu nada. Mas vamos imaginar que alguém, ao entrar aqui, ficasse incomodado. Gente, que coisa feia, o cesto de lixo em cima da mesa, né? Mas deve ter um motivo. Será que isso é porque ele estando lá, ninguém joga papel no chão? Eu fiquei curioso. Vamos abrir a CPI do cestinho de lixo e vamos descobrir por que esse cestinho de lixo foi parar em cima da mesa. Ao ficar incomodada, esta pessoa deu início ao processo de transformação. Por isso a gente tem que voltar para casa incomodado, pensando em algumas questões. Olha que interessante. O ESG é um estudo, aqui na casa tem ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, são 3 anos, né, de estudo. No segundo ano é o estudo das leis morais. E começamos o curso com 40, terminamos o primeiro ano com 32, no segundo ano começa com 32, acaba com 15. Sabe por quê? Porque a hora que a gente começa a tratar de leis morais, a gente tem que ficar incomodado. E aí a pessoa vai embora, fala: não, vou lá na casa espírita, muita responsabilidade sobre os meus ombros, eu não quero me transformar. E a doutrina espírita é essencialmente transformação. As pessoas fogem do estudo da lei moral, das leis morais. Porque leis morais exigem que nós nos transformemos. Ou eu leio aquilo e não entendo nada, porque o tempo todo está me incitando à mudança. Não é? Então vejamos. Mas Edmir, peraí. A doutrina espírita não é o consolador prometido? Eu não tenho que sair da casa espírita consolado? Não. A consolação virá no final do processo. Como espírito imortal, dentro desse ir e vir reencarnatório, eu haverei de encontrar paz interior, felicidade, né? Mas não essa coisa imediatista de achar que eu recebi um passe, ouvi uma palestra, tomei água fluidificada e minha vida está resolvida. Se eu não me modificar, se eu não me transformar, não vai haver possibilidade de eu chegar no mundo espiritual, como nós infantilmente ainda pensamos, e falar assim: mas eu ia na casa espírita toda semana, eu entregava a cesta básica, Não tem ninguém, vou contar um segredo, não tem ninguém lá com um livrão anotando isso. Ficaram frustrados? Não tem. Mas eu fiz tantas palestras, e daí? Eu fui diretor da casa espírita, e daí? Você se transformou? Não. Volta. Até aprender. Então, é por isso que a gente fica incomodado quando vem para a casa espírita, né? Transforma através do exemplo. Gandhi, todo mundo já ouviu falar do Gandhi, recebia muitas pessoas, tal qual o Chico. Quando a gente ia visitar o Chico em Uberaba, né, as filas enormes, até de madrugada, o Gandhi também tinha filas assim. E certa feita, uma mãe foi com um filho de 10 anos, ficou 4 horas na fila, chegou na frente do Gandhi e falou: Gandhi, olha, eu já não sei mais o que eu faço com esse menino, ele come açúcar. Eu já falei, já expliquei, já falei tranquilo, já falei bravo, já até bati. Ele continua comendo açúcar. Eu trouxe ele aqui para ver se dá um jeito.
o Gandhi virou-se para a mãe, para o garoto, e falou: a senhora pode voltar daqui uma semana? Posso. Ela foi embora. Dali uma semana ela chegou, ficou 4 horas na fila, no sol escaldante da Índia, chegou na frente do Gandhi, falou assim: Gandhi, olha, semana passada eu estive aqui. Ele a interrompeu, falou: eu me lembro bem da senhora, não precisa nem contar a história de novo. Virou-se para o garoto e falou: garoto, pare de comer açúcar, faz mal. A mãe: só isso, Gandhi? Só. Você tá de brincadeira, né, Gandhi? Que você fez eu esperar uma semana, ficar 4 horas na fila do sol para falar isso. Por que você não falou isso a semana passada? Minha senhora, a semana passada eu também comi açúcar. E quando a gente fala disso, é engraçado porque não fomos nós que ficamos 4 horas na fila. Quando a gente fala disso, a primeira ideia que nós temos é assim: poxa, mas o Gandhi podia ter falado, a mãe não sabia que ele comia açúcar, o menino não sabia que ele comia açúcar, ele podia ter falado. A educação é através do... Se eu falar, mas os meus olhos disserem o contrário, nenhuma eficácia tem o processo educacional. Certa feita eu assisti uma palestra com um índio que falava para 2 nonos anos, crianças de 14 anos, adolescentes de 14 anos. Vocês imaginam, 35 mais 35, 70 adolescentes, e o índio começou a falar. Eu e o outro professor que acompanhávamos a palestra, quase levantamos para intervir, porque eu falei: não vai escutar nada, esses ruídos, barulho desses meninos. E ele começou a falar muito baixinho, falando baixo, bem baixinho. Dali um pouco estava um silêncio. E aí ele falou uma coisa que eu me envergonho até hoje, né? Do que eu tinha pensado. Lá na minha tribo, quando a gente quer ensinar as pessoas a falar baixo, a gente fala baixo. Isso é exemplo. Ou a gente fala para os filhos assim: fala baixo, moleque! Eu sei que aqui em Barretos ninguém faz isso, mas vocês devem conhecer alguém que faz. E fala assim: eu não sei por que essa educação não dá certo. Eu fiz essa palestra há uns 10 anos atrás em Araraquara, no Obreiros do Bem, que é uma casa lá, no domingo de manhã. E quando eu terminei, um casal se aproximou e falou: olha, nós vamos te contar a nossa história e autorizar você a contar. Nós achávamos que dávamos exemplo. Tivemos um filho, que hoje já está na faculdade, mas a história se passou quando ele era adolescente. Nós combinamos com ele que não exigiríamos que ele fosse espírita, como nós, desde que na adolescência ele escolhesse uma religião. Se ele quisesse ser católico seria, evangélico seria, muçulmano seria, mas tinha que escolher. E ele chegou na adolescência e não escolhia, e aí nós começamos a pressionar, porque o combinado é que ele escolheria uma religião. E depois de muito insistir, um dia nós dois colocamos ele e falou: ou você vai no centro com a gente, ou você vai em outra religião, ou você conta porque não vai. Ele falou: eu não quero falar, vocês vão ficar chateados. Não, vai falar sim. Tá bom. Pai, há quanto tempo o senhor é espírita? Filho, você está cansado de conhecer essa história? Comecei a namorar sua mãe, ela ia na mocidade espírita, eu comecei a ir com ela e desde essa época. Mãe, há quanto tempo a senhora é espírita? Filho, seu avô é espírita, eu nasci em berço espírita, você sabe disso também. E o que isso tem a ver? Pois é, sendo espírita há tanto tempo quanto vocês dois já são, e vocês são pessimistas, vivem falando mal dos outros, vivem brigando, gritando um com o outro, eu não vou nesse lugar não, porque bom não deve ser. E aí, eles me disseram isso, que nesse dia, eles entenderam que o que eles chamavam de exemplo era anti-exemplo. Porque eles diziam: nós damos o exemplo, nós vamos à casa espírita, nós damos o exemplo. Ué, se eu vou na casa espírita e não me transformo, o exemplo que eu estou dando é para a pessoa não ir à casa espírita.
porque lá não serve para nada. É claro, gente, que se eu for aprofundar essa discussão, poderia dizer, imagine se esse casal com todos esses problemas nem fosse a casa espírita, seria pior ainda. É claro que sim, mas para um educando que não tem o grau de aprofundamento nesse sentido, o que ele está vendo, aqui no Berrantão, nós trouxemos uma vez, nós Drummond, Colégio Drummond, eu dou aula no Drummond há 19 anos, nós trouxemos o Yves Delataille, que é um professor da USP, para fazer uma palestra. E o Yves falou uma coisa que teve pai com vontade de levantar e ir embora. Eu saí incomodado da palestra. Demorei uns 2 anos para entender essa frase do Yves. Ele falou assim, sabe por que os adolescentes não seguem o que vocês falam? Porque se eles seguirem, eles vão se transformar em pessoas como vocês. Eles olham e falam assim, é tudo que eu não quero. Incomoda isso, não incomoda? Incomoda. A gente tem que pensar. Eu não quero me transformar numa pessoa amarga, eu não quero me transformar numa pessoa que fala mal dos outros, eu não quero me transformar numa pessoa que corre atrás de dinheiro o tempo todo. Não que no mundo adulto tem essas coisas que eu estou falando, né? Aí eu dou exemplo. Será que dou? Eu estou pondo pezinhos na mesa. Ó. Aqui tem uma mesinha chamada Educação Espírita e o primeiro pezinho que sustenta ela é o exemplo. Segundo pezinho que sustenta a Educação Espírita é aqui, ó, essa mesinha aqui, ó. Segundo pezinho é o quê? Diálogo. Fazia um curso em São Paulo, não espírita, tinha 400 pessoas no auditório e o palestrante pediu um voluntário. Sempre tem alguém que levanta a mão. Fui eu. Voluntário. Ele falou, sobe aqui no palco. Subi no palco. Ele pegou, colocou 2 cadeiras, uma de frente para a outra. Tinha 400 pessoas assistindo, né? Era julho. Aquele dia devia estar uns 8 graus de temperatura, frio. Ele falou, senta numa cadeira. Eu sentei, ele falou, olha, imagine que tem alguém aqui e venda alguma coisa. Eu pensei em vender livro, foi o que me ocorreu. Comecei a falar com a cadeira vazia e todo mundo rir, né? Que eu estava, não quer comprar livro e tal. Ele falou, levanta, senta aqui. Agora você é o comprador que não quer comprar, pode falar. Vou comprar livro para quê? Não quero, não gosto de ler. Levanta, senta aqui. Agora você vai contra-argumentar. Eu sentei 3 vezes em cada cadeira, 1 minuto cada uma, 6 minutos, né? Para mim pareceu uma eternidade. Com aquele frio de 8 graus eu suava, porque eu acabei de descobrir que eu nunca havia dialogado na minha vida. Porque dialogar é aprender a sentar na cadeira do outro. E a gente não tem hábito de fazer isso não. A gente fala demais por não ter nada a dizer, como diz Legião Urbana. Falamos. Já estamos pensando na nossa resposta e não ouvimos o outro. Diálogo é empatia, é minha capacidade de me colocar no lugar do outro, na cadeira do outro, entender o ponto de vista do outro. Educação se faz dessa maneira. Eu sou pai de um menino de 22 e de uma menina de 17. Um dos conflitos de geração é horário para chegar em casa, não é isso? Se eu sentar na minha cadeira, eu tenho plena razão no que eu vou falar. Porque de madrugada é perigoso, porque faz mal para a saúde. Não tenho razão? Tenho. Mas a hora que eu sento na cadeira deles, eles falam assim, pai, o problema é o seguinte, se eu sair às 8 e voltar à meia-noite, eu vou ser o único, porque não vai ter ninguém lá. O pessoal sai à meia-noite. Na cadeira deles, eles estão cobertos de razão. Ou eu entendo esse processo, ou as relações racham e não tem educação. Ou eu aprendo a sentar na cadeira do outro e entender as coisas do ponto de... Não quer dizer que eu vá concordar com tudo, mas eu vou entender do ponto de vista dele. É verdade o que ele está falando. Se aqui eu colocasse uma caixinha encapada com cores diferentes e perguntasse, o que você vê?
Ah, uma caixinha azul. O que você vê? Ah, uma caixinha amarela. O que você vê? Uma caixinha vermelha. Todo mundo tinha razão do ponto de vista que está. Como diz Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Do ponto que eu estou, é vermelho, é azul, é amarelo. Só que se eu sento na cadeira do outro, eu descubro que a minha razão não invalida a razão do outro. Isso é diálogo. Incomoda, né? Perceber que a gente às vezes não dialoga. Vocês já viram a mãe saindo, 3 filhos assistindo televisão, ela fala assim, se chover, recolhe a roupa do varal, prende o cachorro e tal. Todo mundo faz assim com a cabeça. A hora que dá um intervalo, um fala, o que a mãe falou? Ninguém escuta o que o outro fala, né? Quantas vezes a pessoa fala, é claro que eu te falei, e a pessoa jura que não falou. Já viram isso? Vamos pôr mais um pezinho aqui, ó. A educação espírita é o terceiro pezinho, ela promove a autonomia moral e intelectual. Vou pedir a sua ajuda agora para mostrar um vídeo. Esses vídeos tem 2 minutos e pouquinho, e eu preciso explicar o que é, porque senão você não vai entender. É um trecho do filme Ray, R-A-Y, Ray Charles. Todo mundo já ouviu falar desse famoso músico estadunidense. Nós vamos ver o exato instante que ele fica cego. Ele tinha uma doença degenerativa nos olhos, sabia que ia ficar cego, mas não sabia quando. Podia ser dali 6 meses, 1 ano, 5 anos. A mãe então foi preparando ele para esse momento. Ele tinha 9 anos, vocês verão a cena, quando acontece dele perder a visão completamente. Prestem atenção nessa mãe. Olha ele começando a prestar atenção no som. Ele já tá sorrindo. Também tô te ouvindo, mamãe. Você tá bem aí? Eu tô bem aqui. Tá chorando por quê, mãe? Porque eu tô feliz. Tá joia, obrigado. Pode voltar lá. Que admiração que eu tenho por essa mãe, que não era espírita,
que claramente não tinha formação intelectual, mas que ajudou a promover a autonomia moral, intelectual deste grande músico. Porque ela fez o que eu não daria conta, e o que a maioria de nós não daríamos conta: deixar que ele aprendesse. Gente, todas as obras espíritas dizem isso, nós não entendemos isso. André Luiz sofria no mundo espiritual, a mãe dele podia ir lá e pegar o grilo por ele, né? Tinha que deixar ele pegar o grilo sozinho. Não é isso que todas as obras falam, perdão. E o que nós fazemos? A mãe faz a tarefa para o filho. Lê o livro da ficha de leitura. O filho ofende alguém, ela vai lá e pede perdão. O pai também. Roubando dele a oportunidade de fazer o certo. E deixando que o terceiro pezinho da mesa, que é a construção da autonomia, não se construa, né? Não aconteça. Quando os nossos educandos erram, eles devem consertar. Quando nós erramos, nós devemos consertar. Vai lá, faz para mim. Eu posso, mas eu só vou fazer se eu não gostar dela, porque se eu gostar dela, eu vou deixar ela fazer. Não é assim? Isso é construção de autonomia. É o terceiro pezinho. Difícil pra caramba. Incomoda demais. Porque a gente corre e faz. Uma criança de 4 anos derrubou um ovo. Estão imaginando a cena? O que a gente faz? Vai lá e limpa. Porque se ela for limpar, vai ficar cheirando ovo uma semana na casa, né? Assim, ela vai esparramar. Aí quando ela tem 14 e ela derruba um ovo, e ela vai limpar, esparrama, a gente fala: um cavalão desse não sabe limpar um ovo. Ué, não sabe, ele não aprendeu, eu não deixei. E aí nós não deixamos que esta criança crescesse. Está lá no Livro dos Espíritos: nós seremos responsabilizados pelos espíritos que estiverem sob a nossa guarda e nós não fizermos de tudo para que eles cresçam. Não é? Como é que eu faço então? Ao invés de recompensas e castigos, se passar de ano ganha uma bicicleta, ou então se não passar você não vai viajar. Ao invés de recompensas e castigos, o que a gente faz? Interiorização de regras e sanção por reciprocidade. Edmir, nunca ouvi falar disso. Ouviu? Quer ver só? Quem sujou, limpa. Isso é sanção por reciprocidade. Eu devo fazer o conserto daquilo que eu estraguei. Lei de causa e efeito. Educação espírita. Sanção por reciprocidade. Não é? Simples assim. Mas a gente complica. A gente prefere depositar, condicionar, não é? Estamos concluindo o raciocínio aqui, ó. A educação espírita constrói o homem integral. Quando na década de 90 o Howard Gardner lançou o livro Inteligências Múltiplas, foi um best-seller, né? Corri, comprei para ler, todo mundo da época lá queria ler esse livro. E aí eu li o livro e falei: interessante, parece que eu já li, mas é lançamento? Como que? Não entendi. E aí, pesquisando para fazer uma palestra, eu lembrei aonde eu tinha lido. Num livro que chama O Homem Integral, ditado por Joana de Ângeles para Divaldo Pereira Franco, na década de 80. 10 anos antes, aproximadamente, Joana já tinha dito o que o Gardner falou depois. Será que a Joana reivindicou os direitos autorais para o Gardner? Não. Ela ficou feliz da vida que ele propagou a ideia correta. E qual é a ideia correta? Que nós devemos nos desenvolver em todas as nossas potencialidades. Que adianta eu ser bom só num item? Não é? Como é que quando a gente vai aprender a fazer o prato lá quando criança, o nosso prato tem que ser o quê? Colorido, né? Que adianta eu comer só proteína?
ou só carboidrato, ou só... Eu preciso diversificar, inteligências múltiplas. Mas isso é assunto para uma outra palestra, né? Só sobre inteligências múltiplas aí, na construção do homem integral. A educação espírita deve ser significativa. Lembra que eu disse lá no início do curso que eu estava dando para os monitores da casa? Não adianta eu falar numa linguagem que as pessoas não entendam, né? Contei a história do Divaldo. Eu tenho que falar numa linguagem que torne aquilo eficaz. Então imagine, aqui tem evangelização infantil nessa casa, né? Para as crianças. Então vai dar aula sobre Deus. Aí a evangelizadora fala assim: vamos lá, molecadinha, 5 anos. O que é Deus? Deus é a causa primária do universo. Beleza, todo mundo... É a resposta mais linda, talvez a definição mais linda de Deus, mais completa que eu já vi, assim, é a resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Mas para uma criança de 5 anos, causa primária, inteligência suprema, concepção de universo. Aí a criança repete, e a evangelizadora fala assim: isso, muito bem, aprenderam o que é Deus, hein? Vamos para casa. Chega lá, ela repete para o pai e para a mãe, o pai e a mãe falam: ó, essa evangelizadora é boa, hein? Ensinou a você que é Deus. Ensinou, gente? Claro que não. Ué, o Edmir está falando para não dar aula sobre Deus? Não. Você pega as crianças, leva para o jardim e fala assim: ó, moçada, tem 10 crianças. Tá vendo essa roseira aqui, ó? Cada um constrói uma igual aqui do lado. Eles vão olhar e falar assim: não dá não. Ah, faz em dupla, pode fazer em dupla. Não dá não. Tá bom, vai lá dentro no salão, chama os pais para vir ajudar então. Não dá não. Mas por que não dá, molecada? Ah, fazer uma roseira assim, só Deus faz assim. Ah, legal. Pode mandar para casa. Veio de dentro. Resposta que vem de dentro é resposta da doutrina espírita, educação espírita. Despertar é muito melhor do que depositar, que é a concepção bancária. Será que a gente está atento a isso na hora de educar? É difícil tirar a janela velha e pôr a nova, não é? É uma reforma nas nossas concepções. Nós temos que preparar pessoas solidárias. A gente premia quem chega em primeiro e depois não entende por que as pessoas brigam por vaga de estacionamento no shopping. Porque a gente ensinou a ser competitivo. A gente deveria ensinar, ou premiar, melhor dizendo, aquelas pessoas que ajudam mais gente a chegar, e não quem chega em primeiro. Os vestibulares, concursos, as notas de um modo geral, os funis, né, da sociedade, são para preparar pessoas para o individualismo. E aí a gente não entende por que a sociedade é tão egoísta. A gente tem que pensar. Enquanto nós educarmos para o egoísmo, o resultado vai ser uma sociedade individualista. Então nós estamos às vezes na contramão, educando por uma coisa e querendo que o resultado seja outro. Não é? Não conseguimos, porque nós não educamos pessoas solidárias. Nós educamos pessoas para o individualismo. A educação espírita diferencia obediência de respeito. Obediência não é virtude. Os mais velhos talvez vão ficar meio incomodados com essa minha fala. Porque antigamente a gente falava assim: meu filho é obediente, eu olho para ele, ele me obedece. É? Obediência é virtude? A juventude hitlerista obedecia o Hitler também. Os meninos do tráfico obedecem também. Obediência não é virtude. Não só não é virtude, agora vou acrescentar uma questão aí, como é antidoutrinária. Porque a fé espírita, ela é raciocinada. É aquela fé que ninguém fala assim: olha, tem que acreditar nisso. Por quê? Porque eu estou falando. Isso é obediência. A doutrina espírita fala: não, você tem que tirar de dentro de você. Você tem que construir isso. Portanto, obediência é um conceito antidoutrinário. É um conceito medieval da igreja. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Né? Eu falo e vocês fazem. A doutrina espírita fala: isso não dá certo.
Isso está errado. E a gente continua achando que obediência é virtude. Não é. Virtude é respeito. Respeito a tudo e todos, as diferenças. Aprender a respeitar as diferenças. Isso é conceito espírita. Obediência não é conceito espírita. E a gente continua achando que é. Continua querendo que os nossos filhos sejam obedientes. Não estamos no caminho correto. Diferencia erro de negligência e maldade. O erro não deve ser punido. Por quê? Porque quem de nós não erra? Jesus falou isso lá, né, na parábola, quando eles queriam apedrejar a mulher pega em adultério. Ele falou: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que a doutrina espírita nos diz? Que fomos criados simples e ignorantes. Aí o Kardec pergunta: é possível um espírito chegar à perfeição sem passar pela fieira do mal? O Espírito Verdade responde: sim, mas sem passar pela ignorância não, porque ele foi criado ignorante, portanto ele vai errar. Ele pode nunca ser mal, mas não tem como ele aprender sem errar. O erro não deve ser punido. A famosa passagem do Thomas Alva Edison, quando um amigo falou para ele: Edison, larga a mão desse invento aí que você está fazendo, você já errou mais de 1000 vezes. Ele falou: não errei não. Eu já eliminei mais de 1000 possibilidades, estou mais perto da resposta certa. Ciência é isso. Eu faço até eliminar as possibilidades de chegar. E nós punimos a pessoa quando ela erra. Aí ela para de tentar e trava o processo evolutivo dela. Aí tem que ir para terapia. Eu tenho medos, eu não tento mais as coisas, porque nós educamos errado. Olha quanta coisa que nós temos que levar no embornãozinho para casa hoje, né? Vamos ficar incomodados. Educa as emoções e cria hábitos de moralidade. A gente para ensinar o filho a escovar o dente, para ensinar o filho a amarrar o sapato. E aí eu vou perguntar, só levanta a mão quem já teve essa cena na vida aí. Alguém algum dia parou, pôs você sentado na frente, pai, mãe, alguém falou: eu vou te ensinar hoje a perdoar. Alguém falou isso? A gente não ensina. A gente ensina coisas importantes também, mas os hábitos de moralidade nós não ensinamos. Edmir, então o problema é o seguinte: se ninguém me ensinou, como eu vou ensinar para alguém? Se vira. Nós estamos aqui para fazer diferente. Nós estamos aqui para fazer diferente. Senão nós vamos perpetuar os nossos erros do passado. Não é? Nós não estamos aqui para depositar conhecimento, nós estamos para nos transformarmos. Não é? Estamos chegando ao final. Quando eu fazia esse material, vocês viram lá 14 livros de bibliografia, algumas publicações nossas. Quando eu fazia seminário, palestra e tal, as pessoas chegavam no final e falavam assim: Edmir, quanta coisa que você falou, legal, mas não consigo lembrar de metade. Dá para você dar uma resumida? E eu ficava incomodado porque eu falava: é informação demais e as pessoas não conseguem realmente saber se elas estão no caminho certo. E aí eu pus essa tela final e fiquei muito feliz com o resultado dela, porque eu fui na casa de um casal, hoje está na faixa dos 70 anos, mas isso aconteceu quando eles tinham 60. Eles falaram: você está com um pouquinho de tempo? Eu falei: mais ou menos. Eles moram no sobrado. Falou: sobe aqui, a gente quer te mostrar uma coisa. Aí eu subi, tinha um papelzinho impresso, colado no espelho do quarto deles, até meio amareladinho, porque fazia uns 5 anos que eles tinham pregado ali. E o que tinha pregado lá era isso que vocês vão ver aqui. Eu resumi em 3 tópicos para saber se nós estamos nos educando. Veja que eu não falei se nós estamos educando os outros. Então hoje é dia 15/12/2017. Prega isso no teu espelho, para ver se no dia 15/12/2018 você caminhou nesse sentido. Se caminhou, está se educando. Se não caminhou, tem alguma coisa errada nesse processo. Provavelmente a casa vai ficar sem me convidar um bom tempo para vir, porque eu já vou avisar antes.
vai doer. Vai doer. Tá bom? Primeira coisa, para saber se eu estou me educando, ter espíritos superiores têm grande capacidade de adaptação. Portanto, nunca reclamam. Alguém aqui reclama? Então tem alguma coisa errada. Vocês já imaginaram Jesus falando assim: acordei com a garganta raspando, Mar da Galileia faz um barulhão, essa multidão que não para de falar, não vou fazer sermão do monte, coisa nenhuma. Fica para a próxima. Espírito superior se adapta. Chico Xavier tinha condições ideais? Irmã Dulce tinha condições ideais? Madre Teresa tinha condições ideais? Algum grande homem e mulher que nós admiramos tinham condições ideais? O que o espírito superior faz? Se adapta. E tem gente, agora vai doer, tem gente que não consegue ir no banheiro fora de casa, tem gente que não consegue dormir fora de casa, tem gente que não se adapta a nada. Sinto muito em dizer, vai sofrer muito. Por quê? Porque ou a gente aprende a se adaptar, fazer omelete com os ovos que nós temos, ou nós não iniciamos o nosso processo de educação de maneira correta. Um amigo meu, na faixa dos 50 e poucos anos, fazendeiro, não casou, condição econômica muito boa, não tem ninguém que o prenda. Eu falei, por que você não viaja? O sonho de todo mundo é viajar, você tem tudo para viajar, né? Por que você não viaja? Olha a resposta que ele me deu. Ah, não gosto de viajar não, você vai nesses hotéis chiques aí, a cama é muito macia, o arroz não é agulhinha. Tem facilidade para se adaptar? Não. Vai sofrer, vai ficar doente. Então, ó, desafio da tarefa para casa. Será que daqui a um ano eu melhorei a minha capacidade de adaptação? Se melhorei, comecei o meu processo educativo. Mas a segunda vai doer mais. Espírito superior. Eu sempre fico em silêncio para ouvir os bichos. Adoro esses bichos. Brasil é o segundo país que mais vende ansiolítico no mundo. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Porque nós queremos no nosso tempo. Eu dirijo reunião mediúnica há 30 anos. Processo obsessivo é fruto de ansiedade. Vocês sabiam disso? Todo obsessor é ansioso. Como assim, Edmir? Obsessor é ansioso? É. Obsessor quer justiça no tempo dele. Você tenta mostrar para ele que a lei de causa e efeito vai se cumprir. Que haverá um momento em que aquele irmão que o prejudicou no passado colherá os frutos disso. O ansioso não quer saber. Ele quer no tempo dele. Vocês já tinham pensado nisso? Então daqui a um ano, além de ter maior capacidade de adaptação, eu tenho que ser menos ansioso, estar mais em sintonia com o tempo de Deus. E por fim, se eu fizer isso, vou ser mais feliz, vou ser menos depressivo, não é? Porque a doutrina espírita é essencialmente feliz. Não há outra possibilidade de encarar a doutrina espírita que não seja pela felicidade. E sabe por quê? Porque mesmo sendo teimosos, ansiosos, sem capacidade de adaptação, a doutrina espírita fala assim: todos, inexoravelmente chegarão à perfeição. Se isso não é otimismo, eu não sei o que é otimismo então. É claro que ela é otimista. A doutrina espírita diz que todos caminhamos para a perfeição. Agora, o tempo disso, os tropeços, dependem das nossas escolhas. E eu vou encerrar com uma história pessoal que ilustra a educação espírita. Disse
que meu filho, né, tem 22, minha filha tem 17. Quando ele tinha 5, ele fazia natação num local que, por ser um pouco longe da minha casa, eu levava, ficava lendo um livro espírita lá, na 1 hora, porque não compensava eu ir embora e voltar para buscar. Então eu ficava meio que lendo e assistindo a aula de natação. Certo dia o professor entrou, professor não espírita, não tinha nada a ver com o espiritismo lá, o clube, e deu uma aula espírita que eu vou relatar para vocês. Ele entrou na piscina, enfileirou aquele bando de meninos e meninas com 5 anos, nessa faixa, e falou: hoje vocês vão aprender a mergulhar. E ele fez o gestual antes de entrar na piscina, o dedão dobrado na borda da piscina, né, a mãozinha para frente, o corpo inclinado, e entrou para, se acontecesse alguma coisa, ele já estava ali dentro da piscina. Primeiro que caiu na água, primeiro mergulho de todo mundo, como que é? Barrigada. Você escuta aquele barulho de longe, né? Assim, vai com a barriga na água ali, né? Ele falou: isso, ó, muito bem, sobe a escadinha e volta ali para a fila. Segundo mergulho, barrigada, barrigada, barrigada. E ele: ó, muito bem, sobe a escadinha e volta. Aí eu baixei meu livro, falei assim: tem alguma coisa diferente, deixa eu prestar atenção nisso. Chegou a segunda vez de mergulhar. Meu filho é muito branquinho, né? Nós somos todos muito branquinhos. Barriga estava vermelhinha. Ele falou: vamos lá. Segundo mergulho de todo mundo, como que é? Barrigada. E dói mais, porque já estava vermelho, né? Pá! Ele falou: ó, muito bem, melhorou. Olha que ele não puniu o erro. Olha que ele não puniu o erro. Porque se ele falar: não é assim, senta lá e fica de castigo para a eternidade, porque algumas religiões falam isso. Você errou, fica de castigo para a eternidade. Educação espírita é diferente. Olha como é que ele completa a frase se não é espírita. Ó, melhorou. Sobe a escadinha, volta para a fila, que já está na hora de você mergulhar de novo. E eu falei: educação espírita. Errou? Sobe a escadinha, volta para a fila, que já você tem que mergulhar na carne de novo. Errou? Sobe a escadinha, volta para a fila, que já você tem que mergulhar de novo. E alguns de nós damos mais barrigadas do que outros, porque alguns de nós ficamos brincando na fila, enquanto outros, pela dor, começa a prestar atenção no erro do outro para ver se faz diferente. Por isso alguns dão menos barrigadas do que outros. Se nós compreendermos isso, nós vamos transformar as nossas vidas. E quem sabe, até ajudar na educação dos outros. Mas essencialmente, nós estamos aqui para nos autoeducar. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.